Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe hoje para vocês o capítulo 9 de Física 3, onde nós faremos associação de resistores, exercícios. Falaremos de série, falaremos de paralelo, associação mista e vamos também falar de fios em curto, que são os fios sem resistência. Show de bola? Tá preparado? Então presta atenção para a gente poder ver o que eu trouxe aí de interessante, olha só. Primeira coisa importante da gente comentar é que se a gente está fazendo exercício, nós precisamos ter bastante cautela para que a gente faça uma boa leitura, para que a gente tenha uma boa interpretação e uma boa visualização do circuito. O circuito não é uma matéria difícil, mas também não é uma matéria simples. Precisa de treino, dedicação. Cada vez que você vai fazendo mais exercícios, você vai criando cada vez mais o hábito de perceber se é série, se é paralelo ou se está em curto. Beleza? Então, ó, vamos ver a primeira questão que eu trouxe para vocês. É exatamente a número 1 da apostila, olha só. Ligando 4 lâmpadas de características idênticas em série com uma fonte de eletromotriz 220 volts. Então eu estou ligando 4 lâmpadas em série. Essas lâmpadas são idênticas, com uma fonte de 220. Olha, se eu estou falando de uma associação em série, a primeira coisa é que essas lâmpadas elas estão todas no mesmo fio, veja só. Os 220 volts é a DDP do todo, que está aqui, ó. Tem uma DDP total aqui, ó. 220, ó. Todas as vezes que a gente está numa associação em série, nós temos duas características muito importantes. O I é sempre o mesmo e o U, ele é a soma. O mais difícil é entender esse U, a soma. O I sendo o mesmo, acho que é mais tranquilo da gente entender. A corrente elétrica que entra aqui, ela vai passando igualzinha em todas as lâmpadas, veja lá. Então a corrente elétrica ela entra por um potencial maior, sai por um potencial menor e todas essas correntes têm o mesmo valor que eu vou chamar de I nesse caso, tá? Fica fácil perceber porque os fios, né, só tem um fio, então fica fácil perceber que é o mesmo I. Agora, a DDP é a soma. Como assim a soma, Vidal? Olha, se eu pegar a DDP desse resistor, somar com a desse, com a desse e com a desse, vai dar a DDP total. O que é DDP? DDP é diferença de potencial. Então, entre esses dois pontos aqui, ó, existe uma diferença de potencial dessa primeira lâmpada, olha só. Essa outra lâmpada, ela tem uma outra diferença de potencial aqui, ó. Só que olha agora que interessante. As lâmpadas são idênticas, a corrente também. Você lembra daquela equação do U igual a RI que a gente aprende na nossa primeira lei de Ohm? Se a corrente é a mesma e a resistência também, é porque a DDP é a mesma. Então essas lâmpadas, todas elas têm a mesma DDP. Então aqui também é U. Aí quando eu chego aqui, ó, eu percebo que aqui também tem uma DDP U. E aqui na última lâmpada, ó, também tem uma DDP U. E se eu somar essas 4 DDPs, ela tem que dar a DDP total de 220. Então 4U é igual a 220. Isso significa, então, que o U de uma lâmpada é 55 volts. Beleza? Show de bola? Uma outra coisa também interessante da gente comentar na associação em série é quando um dos resistores queima. Por exemplo, se aqui, quando a gente tinha falado, antes de eu falar o por exemplo, esse potencial aqui é maior que esse, né? Ele entra no A para sair no B, tá vendo? Eu estou imaginando o potencial do A maior que o potencial do B. Por exemplo, o A podia ser 110 e o B podia ser 0, o que nos daria 110 volts de DDP, tá beleza? Então agora, vamos supor que essa lâmpada aqui queimasse, tá bem? O que aconteceria com as outras 3 lâmpadas? Parariam de funcionar. Na associação em série, as resistências são dependentes. Se uma queima, as outras param de funcionar. Agora, cuidado com essa situação que eu vou te mostrar agora. E se essa última lâmpada aqui queimasse? O que aconteceria com as outras 3? Cuidado com o erro tradicional, hein? Também parariam de funcionar. Todas as lâmpadas deixariam de funcionar na associação em série. Por isso que a gente diz, os resistores são dependentes entre si. Se um queimar, o restante deixa de funcionar. Independente de quem queime, o primeiro, o segundo, o último,
Tá beleza? A posição não importa. Dá uma olhada nessa próxima aqui, ó. Número 2. Um circuito elétrico é formado por uma bateria ideal que fornece uma tensão elétrica, ou DDP, de 9 volts a um conjunto de 3 resistores iguais de 1000 ohms. Olha, observa que esses pontos aqui, ó, todos esses 4 pontos que eu estou mostrando aqui para você, não existe nenhum resistor entre eles, tá bem? Só existe resistor quando vem passar para o lado de cá, ó. Se você passar para o outro lado, tem resistência, tá vendo? Mas lá daquele lado não tem. Então, todos esses pontos têm o mesmo valor de potencial. Eu vou chamar de nó A. Todos eles têm o mesmo nó A. São os mesmos potenciais. Show de bola? Apesar de que esses 2 pontos aqui não são nós, né? Ó, isso aqui não é nó e esse aqui também não é. É só o fio que faz curva, né? Mas esses 2 pontos aqui são nós, ó. Nós de divisão de corrente. Beleza? A gente tem também nó do outro lado, ó. Um nó, chamar de B, e todos os outros pontos também serão B. Não existe resistência entre eles, né? É assim que a gente consegue ver a associação em paralelo. Os 3 resistores Rzão estão entre A e B, dá uma olhada. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha lá, vamos continuar. Ligados em paralelo de acordo com a figura. Se um amperímetro A for ligado na saída da bateria, o valor da corrente elétrica fornecida ao circuito será... Ele quer saber qual é a leitura do amperímetro, né? Perguntando qual é a corrente, é a leitura do amperímetro. Um amperímetro ele não possui resistência interna, então ele não entra no cálculo da resistência equivalente. Eu só vou olhar para os meus resistores. Então, se eu pegar um resistor Rzão e fizer a equação U igual a RI, lembra da equação da primeira lei de Ohm? A DDP é 9, a resistência é 1000 e a corrente I. Essa corrente I vai ser 9 vezes 10 a menos 3 ampere. Essa corrente de 9 vezes 10 a menos 3 ampere é a corrente que vai estar passando aqui, ó. Nesse aqui, nesse e nesse aqui, ó. Esses 3 resistores têm a mesma corrente, pois eles têm o mesmo valor de resistência e o mesmo valor de DDP. Então, aqui eu tenho 9 vezes 10 a menos 3, 9 vezes 10 a menos 3, 9 vezes 10 a menos 3. Ele está perguntando qual é a corrente total. A corrente total vai ser a soma dessas 3, né? Então, o I total vai ser 9 vezes 10 a menos 3, 3 vezes. 3 vezes 9 vezes 10 a menos 3. Isso vai te dar uma corrente total de 27 vezes 10 a menos 3, ou 2,7 vezes 10 a menos 2. Letra B, né? Outra coisa também legal da gente comentar nessa questão é a característica dos resistores serem agora independentes. Olha só, se esse aqui queimar, os outros 2 continuam funcionando. Não existe dependência entre eles, né? Eu não preciso que um resistor funcione para o outro funcionar. Se esse aqui queimar, os outros 2 funcionam. Se esse queimar, os outros 2 funcionam. Se por um acaso esse e esse queimarem, o do meio continua funcionando. Então, a associação em paralelo, os resistores são independentes entre si. Beleza? Olha essa próxima. Número 9. Essa já é uma associação mista. O circuito mostrado na figura, a DDP, entre os pontos B e A, vale em volts. A primeira coisa, gente, para observar aí é o circuito. Você precisa enxergar como esse circuito está associado. É um circuito misto de associação, onde eu vejo 2 resistores em paralelo, que são esses 2 resistores de 1 ohm, ó, 1 e 1, que são esses 2 aqui, ó. E tenho mais um único resistor de 1 ohm do lado de fora, que é esse outro aqui, ó. Então eu percebo uma associação em série de 1 ohm com 2 resistores em paralelo, também de 1 ohm. Eu vou agora calcular o meu resistor equivalente, perceba? A minha resistência equivalente, ela vai ser esse 1 em série, né? Mais o paralelo de 2 resistores de 1 ohm. Resistores iguais, pega o valor da resistência e divide pela quantidade dos resistores iguais, tá? Então esse REC aqui, ele vai dar 1,5, veja só. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a corrente do circuito, ó. U igual a REC vezes I. O meu U é 3, né? O meu REC deu 1,5. Então eu vou achar uma corrente de 2 amperes, veja só.
O que ele tinha pedido, isso é do circuito, tá? Isso aqui é o circuito, ó. Esse U igual a REC I é no circuito como um todo. Por isso que eu peguei a DDP do todo e o REC do todo. Belezão? O que ele quer é a DDP AB. Quando eu olho para os pontos A e B, os pontos A e B eles estão aqui, ó. Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, que são esses dois pontos que estão aqui, ó. Entre A e B está o resistor de 1 ohm. Então eu agora vou pegar a DDP do BA e vou fazer U igual a RI. O resistor que está lá dentro vale 1 e a corrente que passa por ele vale 2, né? Então isso aqui vai me dar uma DDP de 2 volts, olha aí. 2 volts de diferença de potencial. Beleza? Olha, uma coisa importante, quando você estiver fazendo essas questõezinhas de associação, perceba sempre os nós. Os nós ajudam a interpretação de situações, né, para você diferenciar as situações de série e paralelo. A associação em paralelo possui nó, a série não possui. Então, se você encontrar um nó de circuito, esse nó ele vai fazer com que alguma divisão de corrente aconteceu. Beleza? Então, observe sempre os nós. Uma outra coisa também muito importante de observar são os fios sem resistência. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos ver mais uma questãozinha boa aqui, olha só. Essa é para calcular a resistência equivalente entre os terminais A e B. Beleza? A primeira coisa que eu tenho que identificar nessa questãozinha são os nós. Eu preciso enxergar os nós do circuito elétrico. Olha, aqui no ponto A eu tenho um nó, que é um nó de entrada. Aqui no ponto B eu tenho um nó, que é um nó de saída. Esses outros pontos, ó, esse ponto aqui eu vou chamar de C, esse aqui eu vou chamar de D, e por último teremos o nosso nó E. Ah, o nó E? É, o nó E. Esse ponto aqui ele não é nó. Atenção, esse ponto ele não é nó. Por que que esse ponto aqui ele não é nó? Porque não existe divisão de corrente. Para que fosse nó, esse ponto ele teria que ter uma sequência do fio, assim, ó, para que houvesse uma divisão. E isso não existe. Então, não é um nó. Isso mostra pra gente que esses dois resistores aqui, ó, o 7 e o 3, estão em série, olha só. Porque eles estão no mesmo fio. Percebeu? Show de bola? Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou escrever esses nós alinhados. Olha só. Eu vou colocar o primeiro nó, que é o nó de entrada, que é o nó A. Ó, o nó A, que é o nó de entrada. Vou colocar aqui, ó, o B lá no final, olha só. Aqui, ó. Vou botar o B lá no final, que é a entrada e a saída. E depois vou colocar os nós intermediários. Então vai ficar assim, ó. O nó C, o nó D e o nó E. Olha o nó E. Ah, o nó E. É o nó E. Tá vendo lá? Fui colocando esses nós intermediários. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil, para poder alinhar mais fácil, eu vou colocar o nó D aqui, ó. E o nó E no meio. Assim fica mais fácil da gente abrir. O circuito fica mais visível, né? E aí agora observa o seguinte, ó. Entre A e C, eu vou ter um resistor de 5 ohms. Vê se você consegue enxergar aqui na figura, ó. Esse resistor de 5 ohms, ele está entre os pontos A e C. Então eu vou vir aqui entre os pontos A e C e vou colocar um resistor de 5. E agora eu vou resistor por resistor. Olha só. Tá vendo esse de 5 aqui, ó? Ele vai estar entre D e B, olha só. Olha esse resistor agora aqui de 8. Olha o de 8. Ele está entre C e D. Para eu conseguir colocar esse resistor, eu vou puxar ele lá para cima, assim, ó. Jogar ele lá no alto, ó. Para colocar ele entre C e D, olha. Olha o de 8. Tá vendo lá em cima? E agora, sobrou o resistor de 3. Esse resistor de 3 aqui, ó. Entre D e E. É um resistor de 3. E agora, cuidado, hein? Esse de 10 aqui está entre C e E. Ó, entre C e E tem um de 10. Só que esse 7 e esse 3 em série, que vão dar 10, também estão entre o C e o E. Então, eles vêm para cá, ó. Também entre C e E, olha. Eu observo agora o circuito de forma mais clara.
eu consigo visualizar melhor quem é que está em série e quem é que está em paralelo. Né? Eu vejo bem o 10 e o 10 em paralelo aqui, olha só. Esse 10 em paralelo com esse 10, como são resistores iguais, né, vai dar 5 ohms, esse pedacinho aí. Tá vendo só? Observa só, quer ver? Deixa eu separar aqui, ó. Eu vou puxar para cá para cima, para a gente conseguir enxergar o REC entre C e D. Só entre C e D, tá? E não vai ser o REC do todo, não. Eu não vou fazer o REC do todo agora, não. Eu vou pensar só naquele pedacinho ali entre C e D, tá bem? Então, ó, eu vou olhar para esse pedacinho CD, ó, C e D. Vou redesenhar aqui para você ver, ó. Tinha um de 8 em cima, olha só. Tinha um de 8 aqui em cima. Tem dois de 10 aqui que eles já se transformaram num de 5, né? Que eu tinha falado lá. E tinha um 3 também, olha só. Então, quando eu olho para aquela meiuca ali, eu percebo agora que eu tenho dois resistores de 8 em paralelo. Tá vendo? O 5 e o 3 em série, que dá 8. E o 8 em cima lá, que já era 8 mesmo, né? Então, esse pedacinho CD, ele vai ficar 8 sobre 2. Esse pedacinho CD, né? Vai te dar 4 ohms. Isso significa, então, que tudo isso aqui, ó, todo esse CD é substituído por um resistor de 4. Então vai ficar o seguinte, cara. Eu agora vou passar a ter um resistor de 5, um resistor de 4 e um resistor de 5. Isso significa, então, que a minha resistência equivalente, ela vai ficar 5 mais 5 mais 4. Todo mundo em série, é só somar, né? Vai dar 14 ohms de resistência equivalente, olha aí. Show de bola? Olha, mais uma vez, muita atenção quando forem fazer os cálculos do circuito. Desse jeito aí eu planifiquei o circuito, eu alinhei os nós. Isso facilitou demais a visualização do REC, tá? Se eu fosse tentar fazer essa visualização do REC sem esse alinhamento, eu ia ter muita dificuldade para perceber, por exemplo, esse paralelo entre o 10 e o 10, o série com o 3, né? A visualização do circuito, ela facilita muito quando você está mais acostumado com o alinhamento dos nós, tá legal? Bom, continuando aqui, ó, a gente vai ver agora uma questãozinha de associação em série muito tradicional, usando um resistor para ser adicionado. Olha só, questão de número 26. Ao mudar seu consultório de endereço, um médico cardiologista verificou que seu cardiógrafo, como o da figura, de características. Observa que isso aqui é o que nós chamamos de leitura nominal. 220 com 110, né? 220 watts, 110 volts. Isso aqui mostra que quando o aparelho é ligado em 110, ele dissipa 220. Se for ligado em menos do que 110, ele não vai funcionar. Ele não vai ter energia o suficiente para funcionar, ele não vai conseguir funcionar. Se você ligar em mais do que 110, ele vai queimar. O aparelho estoura. E aí ele diz que esse aparelho ele necessitaria de adaptações para funcionar numa rede de 240 volts. O médico, então, associou corretamente, em série com o cardiógrafo, um resistor ôhmico de resistência Rzão e potência de consumo Pzão, cujos valores são em ohms e em watt. Olha, ele já falou pra gente que a associação foi em série, mas só podia ser em série, porque o série divide a DDP. Então, se o aparelho funciona em 110 e eu tenho uma rede de 240, eu preciso ligar um outro resistor em série para dividir essa DDP de 240 com o aparelho. Então, eu vou ter o meu aparelho, eu vou chamar o aparelho aqui de resistência do cardiógrafo, tá? Ó, Rzinho C. E eu vou ter o Rzão que foi ligado em série para poder conseguir fazer com que o aparelho funcionasse corretamente. A DDP do cardiógrafo tem que ser 110. Porque ele funciona com 110. A DDP do todo, ó, a DDP de tudo é 240. A DDP de tudo isso é 240. Isso significa, então, que sobrou aqui, ó, uma DDP de 130, veja só. Porque 130 mais 110 dá 240. Na associação em série, o U é a soma, né?
O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir a corrente elétrica do RC, tá bem? Então, ó, eu vou lá no RC, vou pegar aquelas minhas especificações que foram dadas ali e vou fazer um pio. Ele me deu a potência DDP, eu vou descobrir a corrente. A potência é 220, a corrente eu quero descobrir e a DDP é 110. Isso me dá uma corrente de 2 A, veja lá. Essa corrente de 2 A é a mesma corrente para o resistor Rzão e para o cardiógrafo, porque eles estão em série. Apesar deles terem a DDP somada, a corrente é a mesma, né? Então eu agora vou no Rzão e vou fazer lá no Rzão duas continhas. Uma para descobrir a DDP e outra para descobrir a potência, tá? Então vamos descobrir a DDP, não, desculpa. Uma para descobrir o Rzão e outra para descobrir a potência, olha só. Como é que a gente vai fazer para descobrir o Rzão? Eu vou fazer U igual a Rzão I. A DDP lá é 130, o Rzão eu quero descobrir e a corrente a gente já viu que deu 2, né? Então essa resistência vai ser 130 por 2, 65 ohms de resistência. Beleza? Eu olhando as opções, eu já vejo duas opções com esses 65 ohms, né? Tá faltando calcular a potência Pzão. Então vamos calcular agora a potência Pzão. Como eu já tenho todos os dados, eu posso calcular a potência Pzão com qualquer fórmula de potência. Eu vou naquela mais tradicional, que é o pio. Eu quero achar a minha potência, a minha corrente é 2. E a minha DDP é 130, ó. Então, 2 vezes 130 vai me dar uma potência de 260 watts. E aí fecha aqui na letra C, né? 65 com 260. Beleza? Bastante atenção quando nós estivermos fazendo uma questão em série, pois é muito comum que a gente esqueça dessa característica da DDP ser a soma. Essa é uma questão que geralmente os alunos têm muita dúvida. Não é difícil, mas a gente não pode esquecer desse detalhe. Bom, olha a próxima. Essa agora é para trabalhar fios sem resistência, os famosos fios em curto. Eu aqui já observo, olha para essa número 12. Eu coloquei duas questões juntinhas porque elas são idênticas, é como se fossem letras A e B, tá? Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B. Olha para essa 12 primeiro, ó. Eu tenho um fio sem resistência, dá uma olhada. O que o fio sem resistência faz, Vidal? O fio sem resistência, ele iguala os potenciais. Ou seja, aqui ó, está o potencial A, tá vendo? Então é porque aqui também é A. Não tem resistência nesse pedacinho aqui, ó. A resistência, ela diminui o potencial. A resistência, ela consome DDP. Então ela produz uma queda de potencial. Nesse caso não tem queda nesse pedacinho aqui, porque não tem resistência. A mesma coisa aqui, olha só, não tem resistência nesse pedaço todo. Então esse ponto aqui, ó, ele também é A. Se eu olhar agora para esses dois resistores de 6 ohms que estão aqui, ó, eles ficaram com uma DDP igual a 0, olha só. Porque eles estão entre dois pontos Azão. Nessa hora, a gente diz que esses dois resistores ficaram em curto. Eles não funcionam. A corrente elétrica, ela tem um caminho assim, ó. A corrente elétrica chega aqui no ponto, sobe e passa toda por aqui pelo fio sem resistência, fazendo com que aqueles dois resistores não funcionem e a corrente passe apenas no resistor de 6 ohms. Ou seja, um único resistor que funciona é o de 6. Então o REC vale 6 ohms. Isso na questão de número 12, tá? Agora olha a 13. A 13, ela diz assim pra gente, calcule o REC. De novo. Só que agora tem dois fios sem resistência, ó. Esse aqui, ó, e esse aqui, veja só. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, só que agora 2 vezes, tá bem? Então, ó, esse ponto aqui é A, esse ponto é A também. E eu vou colocar aqui um outro ponto, ó, B, que aqui também vai ser B. Atenção agora. Se eu olhar para qualquer resistor, olha só, esse resistor de 6, ele está entre A e B. Vê se você percebe isso, o vermelho e o verde ali, antes e depois. Se eu olhar para esse resistor de 6, ele também está entre A e B. Olha lá, tá vendo? Se eu olhar para esse daqui, ele também está entre A e B, ó. Os 3 resistores estão entre A e B. Então, se eu olhasse a minha figura ia ficar o seguinte, ó. Eu tenho um fio
Aliás, deixa eu fazer mais bonitinho. Eu tenho um fio, outro fio, são 3 resistores, lembra? Entre A e B, outro fio, ó. Os 3 entre A e B, veja só. Esse aqui, ó, seria o ponto A, olha lá. Esse é o nosso ponto A. Esse aqui, ó, é o nosso ponto B, ó. E eu teria os 3 resistores de 6 entre A e B, veja. Os fios em curto, eles atrapalham a visualização do resistor equivalente. Nós precisamos ter bastante atenção com os fios em curto para que a gente iguale os potenciais dos seus extremos, tá legal? E uma outra coisa também legal da gente comentar aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer o caminho da corrente, veja. Quando a corrente chega nesse ponto agora, ela não vai subir toda, não. Uma parte dela vai para cima e uma outra parte vem para cá, observa. Essa é a diferença em relação de cima. Em cima, aqui na número 12, a corrente foi toda para o fio sem resistência. Porque esses 2 resistores estavam em curto, então eles não funcionam, não passa a corrente. Quando eu olho para baixo, a corrente não vai toda para cima, veja só. E por que ela não vai toda para cima? Porque esse resistor de 6, ele tem DDP, que é essa DDP aqui entre A e B, veja lá. Então ele tem que funcionar, né? Essa corrente aqui, ó, que está vindo aqui em azul, ó, ela vai chegar aqui no ponto A e ela vai fazer o seguinte agora, ó. Ela vai dividir um pedaço para cá, ó, e um pedaço para lá, veja só. Ela divide um pedaço para cada lado, tá vendo? Até que você, mais uma vez, vai fazer aqui no ponto B, ó, que essas 2 correntes aqui, ó, se encontrem. E aí vai gerar uma nova corrente para baixo aqui, ó. Olha só. E lá no final, essas 2 correntes se encontram, gerando a corrente final que a gente tinha feito, ó. Todos os resistores estão trabalhando nesse caso, tá? A questão pedia para a gente calcular o REC. Como são 3 resistores iguais, pega o valor do resistor e divide pela quantidade de resistores iguais, tá bom? Isso aqui vai te dar 2 ohms de resistência, beleza? Muita atenção quando você estiver fazendo essas questõezinhas de fios sem resistência. É muito importante que você perceba que os circuitos devem ser analisados sempre nessa ordem. Primeiro, procure os nó. Procure os nó do circuito. Achou os nó? Olha para os fios sem resistência, porque os fios sem resistência igualam o potencial dos nós. Beleza? Sempre dessa forma. Dessa maneira, a gente vai conseguir minimizar a quantidade de erros para cálculos de resistência equivalente, ou corrente, ou energia, ou potência. Belezão? Vamos dar uma olhada na próxima aqui, olha só. Essa questãozinha, a número 6, ela é bem grande, hein? 5 resistores de mesma resistência à risão estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, conforme mostra o esquema. Observa o esquema. Esses 3 resistores aqui, ó, eles estão em paralelo, os 3 resistores. Como é que eu consigo ver isso, Vidal? Olha só. Observa. Esse ponto e esse ponto, olha só. Eles têm o mesmo potencial. E como é que eu sei que eles têm o mesmo potencial? Veja porque, ó, não existe resistor nesse caminho aqui, ó. Então os pontos são de mesmo potencial. A mesma coisa do outro lado, ó. Esses pontos, ó, eles têm o mesmo potencial também, olha só. Não existe resistor no caminho deles, né? Então são 3 resistores em paralelo com outros 2 em série. Beleza? Aí ele fala assim: inicialmente, a bateria... Deixa eu tirar as cores agora para não atrapalhar. Inicialmente, a bateria fornece, ou seja, desse jeito que está aí, fornece ao circuito uma potência PI. Ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. Ele quer a razão, PF sobre PI. Bom, primeira coisa, vamos calcular o início, o inicial, que é o que ele chama de PI, tá bom? Para isso, eu vou precisar calcular o resistor equivalente. Olha, a resistência equivalente nesse caso, ela vai ficar um Rzão mais 3 Rzões em paralelo mais outro Rzão. Observa, esse Rzão ele está em série com esse paralelo, que depois está em série com esse outro Rzão.
Viu lá? Então são 2Rzão em série com 3Rzão em paralelo. Então isso vai ficar 2R mais R sobre 3. Veja lá. 2R mais R sobre 3. 6R mais R, isso aqui vai te dar um REC de 7R sobre 3. Vou calcular o nosso PI agora. Eu vou usar a equação de potência, vou escrever até aqui embaixo. A equação de potência que eu vou usar vai ser aquela do U ao quadrado sobre REC. Essa vai ser a equação de potência que eu vou usar, tá bem? Então o nosso PI, ele vai ser o U do circuito. Repara que ele fala que o circuito fornece essa potência. Então, isso é a potência do todo. Vai ser o U do circuito, ou o U do circuito aqui, ó. Ele vale E. Então, vai ser E ao quadrado sobre o REC, que é 7R sobre 3. Isso aqui vai te dar uma potência PI, então, de 3 vezes E ao quadrado sobre 7R. Beleza? Vou guardar essa minha potência, tá bem? Vou guardar ela, porque a gente vai precisar fazer uma razão no final, tá bem? Aí agora eu vou calcular o nosso PF. Só que agora, para calcular o nosso PF, eu queria bastante atenção, porque o PF, ele causa um curto-circuito entre os pontos MN. Olha aqui, ó. Causar um curto-circuito significa que ele liga um fio sem resistência entre esses pontos. Ó. Quando ele liga um fio sem resistência entre esses pontos, eu queria que você agora percebesse que esses dois pontos ficam com o mesmo potencial. Só que existem outros pontos que também não têm resistência aí nesse meio. Ó. Esses aqui, esses dois aqui, aqui também, né? Ou seja, tudo isso aqui, ó, que eu vou pintar de azul, ficou com o mesmo potencial. Ó, tudo isso ficou com o mesmo potencial. Ou seja, eu zerei, né, eu anulei o paralelo através de um curto-circuito. Cuidado com o erro tradicional. Muita gente, quando observa essa questão, acha que causando um curto entre MN... Ó, deixa eu escrever o curto aqui de novo. Muita gente acha que causando um curto aqui, ó, entre MN, os resistores, o resistor que não irá funcionar seria somente esse. Esse é o erro tradicional. Muita gente acha que só esse não irá funcionar. Muito cuidado. Se eu causar esse curto aí, eu faço com que todos esses pontos aqui, ó, fiquem com o mesmo potencial, zerando o paralelo e fazendo com que a minha resistência equivalente fique somente R mais R. Dando 2R, olha só. E aí, se eu for calcular agora o nosso PF, ó, o nosso PF ele vai ser U ao quadrado de novo, né, que é o meu E ao quadrado, sobre 2R. E agora eu tenho as minhas duas potências para fazer a razão. Ele quer a razão entre essas duas, né? Ó, deixa eu apagar aqui pra gente usar esse pedacinho aqui da folha, ó. Vou fazer uma razão. Cuidado, a razão que ele quer... Não, na verdade eu não vou fazer ali não. Volta pra cá. Deixa eu acrescentar uma página, tá bem? Ó. Então eu quero a razão PF sobre PI. Final sobre o inicial. Isso vai fazer assim, ó. Repete a primeira, troca o sinal para vezes e cambalhota a segunda, tá? Então eu vou pegar o PF. Ó. O PF ele foi E ao quadrado sobre 2R. E ao quadrado sobre 2R. E vou multiplicar pelo inverso do outro, olha lá. 7R ao quadrado sobre... Mentira, 7R, perdão. 7R sobre 3E ao quadrado. Bom, corto R com R, E ao quadrado com E ao quadrado. E isso vai te dar uma razão. PF sobre PI, 7/6. Olha aqui. Beleza? Show de bola? Muita atenção com essa característica do curto-circuito, hein? O curto-circuito ele faz com que os potenciais fiquem iguais
nos extremos do fio. Show de bola? Bem, tem mais alguma aqui? Não? É isso. Foi o que eu escolhi. Mais uma vez, digo a você, não desista, se dedique. Quanto maior o seu esforço, mais confortável você vai se sentir com a questão. Física precisa de exercícios e no início a gente sempre erra muito. Então não desista, não se sabote. Quanto mais você se dedica, mais fácil vai ficando. O primeiro é difícil, o segundo também, o terceiro também, mas a partir daí vai ficando cada vez mais comum a utilização do raciocínio. Show de bola? Um beijo grande e fica na paz da física aí.